Música no Museu. Orquestra de Câmara Opus é a atração confirmada da próxima edição dos Concertos Dominicais Peter Lund. E no bate-papo desta tarde, um assunto de política internacional. Você vai entender um pouco mais sobre os motivos da briga entre Ucrânia e Rússia, dois países da Europa que estão em disputa pela região da Crimeia. Interesses econômicos e culturais estão por trás dos conflitos. Não deixe de conferir, é daqui a pouco. Hoje é 14 de maio, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A próxima apresentação dos Concertos Dominicais Peter Lund já está confirmada. No próximo domingo, dia 18, às 11 da manhã, o auditório do Museu de Ciências Naturais recebe a Orquestra de Câmara Opus. O grupo foi formado em outubro de 2006 para difundir a música erudita e popular. 15 músicos, entre especialistas em cordas e sopros, fazem parte da orquestra. Compositores eruditos como Villa-Lobos e Camargo Guarnieri são apresentados ao lado de arranjos exclusivos de música popular brasileira de compositores como Luiz Gonzaga e Tom Jobim. A apresentação é gratuita e aberta ao público externo. Mais informações pelo telefone 3319-4152. O território da Crimeia, localizado na Europa, está no meio de uma disputa que vem se destacando nos noticiários internacionais. Com o fim da União Soviética em 1991, a Crimeia passou a fazer parte da nação recém-independente da Ucrânia. Os russos não gostaram nada dessa situação e entraram em constantes conflitos com os ucranianos. Interesses políticos, culturais e econômicos estão por trás dessas brigas. E para esclarecer todas as principais causas que envolvem esse assunto, vamos conversar com um professor especialista no tema. Mas antes, entenda mais sobre o início dessa guerra de ideologias. Rússia e Ucrânia disputam a região da Crimeia numa crise que ameaça toda a segurança mundial. Tudo começou em novembro de 2013, quando milhares de pessoas foram às ruas da capital ucraniana, Kiev, para pressionar o então presidente Viktor Yanukovych a fechar o acordo de comércio com a União Europeia, recusando um trato semelhante com a Rússia. O presidente do país acabou fechando o contrato com Moscou, já que o pacote de ajuda financeira incluía descontos no preço do gás natural e um empréstimo bilionário. Os manifestantes se fortaleceram e acabaram por ocupar a famosa Praça da Independência e a prefeitura de Kiev. O governo revidou os protestos de forma violenta, com prisões, proibição do uso de capacetes e ocupação de prédios públicos. Atualmente, a guerra ainda toma conta da região. E para traduzir este conflito, os processos históricos, econômicos e principalmente políticos relacionados a ele, recebo no estúdio Dani Zaredini, professor do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Professor Dani, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Professor, nós vimos no vídeo exibido agora há pouco que as relações estão tensas entre Ucrânia e Rússia. Elas realmente começaram devido a divergências ocasionadas por acordos comerciais? É claro que o problema ucraniano-russo, ele vem de um tempo muito mais distante, né? Todo o estado, ou todo o território que se coloca entre duas forças preponderantes sofre pressões de ambos lados. Podemos ter aqui o caso da Polônia, o caso do Uruguai, nas disputas entre Brasil e Argentina. E o caso ucraniano não é diferente, porque de um lado nós temos o Império Histórico, forte, representado pela Rússia, o Império Russo, né, na época dos czares, e depois com a Revolução Russa e a transformação na União Soviética, de um lado.
E do outro lado nós temos outras forças históricas, né? O Império Francês, o Império Britânico, a Alemanha e, já no século XX, a presença mais forte dos Estados Unidos nesse jogo. Então, a Ucrânia sempre esteve pressionada entre essas duas forças e, historicamente, muito mais ligada à Rússia e à União Soviética do que às forças da Europa Ocidental. O que acontece é que, logo após o fim da União Soviética, né, percebe-se um enfraquecimento muito claro da Rússia, que era das repúblicas a mais importante. E houve, então, uma série de tentativas de avançar sobre esses territórios para influenciá-los e obter ganhos geopolíticos, principalmente a Europa e Estados Unidos. E a Crimeia tem um papel interessante porque, historicamente, ela sempre teve uma posição relevante para os russos no Mar Negro. É uma península avançada no mar, e onde a frota russa, com seus navios, se colocavam de maneira estratégica. E, com o fim da União Soviética, ficou-se aí um pouco perdido a posição da Crimeia nesse contexto, né? Nós temos que lembrar que em 1954, o Khrushchev, até então secretário-geral da União Soviética, passa formalmente a Crimeia para a Ucrânia, mas historicamente sempre foi mais ligada aos russos. Tendo, né? em vista que dentro do território da Crimeia existem cerca de 2 milhões de russos, né? E a região da Crimeia está sendo disputada por russos e ucranianos. Como fica essa questão do nacionalismo? Nós sabemos que é um território onde existem muitos russos, mas e os ucranianos que vivem lá? Como fica esse sentimento de nacionalismo? É uma minoria, né? Na Crimeia, particularmente, a maioria absoluta é de russos. Então, há um temor dessa população minoritária, como há o temor da população minoritária russa que vive dentro da Ucrânia, em outras regiões da Ucrânia, né? Então, é esse sentimento, o sentimento do nacionalismo russo dentro da Crimeia. Agora, existe também uma questão econômica, porque todo o gás que a Rússia exporta para toda a Europa passa pela Ucrânia. Ou seja, a partir do momento que Rússia e Ucrânia se tornam inimigas, o sistema econômico europeu, no que diz respeito à exportação de gás natural, fica comprometido? Sem dúvida. A Rússia é uma potência energética, uma potência petrolífera e produtora de gás. E a Europa depende do gás russo. Então, quem tem mais a perder com isso? Não tem dúvida que é a Europa Ocidental, porque o inverno é rigoroso. E a Ucrânia também. Então, é um dilema. Não é à toa que o presidente anterior decidiu por se alinhar mais à Rússia, mesmo tendo um viés mais pró-russo, né? Mas em função dos incentivos que os russos davam à Ucrânia. Então, é um dilema, porque é um país dividido. É um país que vivencia, né, uma pressão forte do Ocidente para se alinhar mais à ideologia ocidental e a pressão para continuar sob a zona de influência russa. Então, isso acontece nas ruas. Nós vemos isso hoje nas ruas, né? E como que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela lida com essas pressões, professor Dani? É um dilema. É um dilema porque o Conselho Executivo, né, aquele que executa, de fato, o uso da força, da violência para resolver problemas de segurança internacional, que é o Conselho de Segurança, ele tem no seu Conselho Executivo 5 países que vetam qualquer coisa. Isso significa Rússia e Estados Unidos, então eles não fazem nada. E o Brasil, para finalizar? O Brasil, ele se manifesta diante desses conflitos internacionais, embora eles aconteçam, né, longe dos nossos olhos, da nossa posição geográfica, mas como que o Brasil lida com essa situação? É uma situação complexa, porque a posição do Brasil é seletiva. Na maior parte das vezes é neutra. E nesse caso, sendo a Rússia um parceiro importante dos BRICS, né, e ao mesmo tempo a Europa um parceiro tradicional, o Brasil prefere se colocar numa posição de que, olha, deixe que eles tentem resolver as coisas. O que as Nações Unidas decidirem, o Brasil apoia. É nesse sentido que é a posição brasileira. Ok. Professor, muito obrigado. Sabemos que esse assunto, ele rende diversas discussões. Muito obrigado pela presença. Esperamos que você possa voltar em outra oportunidade para a gente continuar conversando. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim.
continue mandando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. A sua participação é sempre indispensável. E não perca o Repórter PUC de amanhã. Vamos falar de um assunto que, infelizmente, está mais perto da nossa realidade do que a gente imagina: a dependência química. Dados da Universidade Federal de São Paulo revelam que pelo menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar vítima da doença. No estúdio, vamos conversar com uma pessoa que vive os dramas dessa situação. O nosso encontro amanhã é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Paula, Zaidan e eu esperamos por você. Obrigado pela companhia e até amanhã.